Você entra nos sites de venda, vê um carro híbrido seminovo, tecnologia de ponta, prometendo fazer 22 km por litro na cidade. O preço é tentador, quase mesmo o valor de um hatch 1000 1.0 aspirado a 0 km. Você pensa, é o negócio da minha vida. Vou andar de nave e não vou mais gastar com gasolina. pois é, só que o mercado de usados esconde um segredo de engenharia que os vendedores de concessionária têm pesadelos só de imaginar que você descubra. Existe um componente eletrônico específico escondido embaixo do capô ou também do banco traseiro que não avisa quando vai quebrar. Ele simplesmente derrete por estresse térmico e quando ele apaga, o seu carro vira um pesadelo, um peso de papel de 2 toneladas. O orçamento para trocar essa peça na concessionária não fica por menos de 15 mil reais. Em alguns modelos importados, passa dos 30 mil reais. Então sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Aqui nós não lemos folheto de montadora. Aqui nós rasgamos o marketing e olhamos a física e a química do seu carro. E hoje eu vou te provar com dados técnicos porque o mercado de híbridos usados está prestes a se tornar a maior bomba financeira do Brasil. E se você não quiser perder milhares de reais na sua próxima compra, já clique então nesse botão de hype, que é importantíssimo, tá ok? E também se inscreva, porque o que eu vou te mostrar agora, ninguém mais tem coragem de falar. Inversor do carro, tá ok? Para entender porque esse componente de 15 mil reais derrete, a gente precisa parar de olhar para o carro como um veículo a combustão tradicional. Um carro híbrido não é apenas um carro com 2 motores. Ele é um ecossistema de alta tensão que trabalha em um limite termodinâmico absurdo. A maioria das pessoas acha que o problema do híbrido usado é apenas a degradação da bateria de tração. Se a bateria perder capacidade, eu continuo andando no motor movido a gasolina. Errado, completamente errado. Na maioria dos sistemas híbridos modernos, se a parte elétrica colapsar, o carro simplesmente não dá partida. Ele bloqueia o sistema por segurança de alta tensão. E quem é o maestro dessa orquestra? É esse inversor, que é um conversor de corrente alternada para corrente contínua. A bateria do seu carro trabalha em corrente contínua, que é o famoso DC. Mas o motor elétrico que traciona essas rodas precisa de corrente alternada. Então, ou seja, essa corrente, para funcionar com eficiência e variação de frequência, o inversor, que é o cérebro, pega a energia da bateria em corrente contínua, transforma em corrente alternada para aquele motor elétrico. E na hora da frenagem regenerativa, ele faz esse caminho totalmente inverso. Pega a energia das rodas e joga de volta para a bateria, transformando ela em corrente contínua. Estamos falando de um componente que gerencia tensões que passam facilmente dos 200, 300 e até 600 volts. Sabe o que acontece quando você faz uma corrente absurda passar por placas de circuito impressos e transistores de potência em milhares de vezes por minuto? Isso acaba gerando um calor absurdo, muito absurdo. Um calor que a engenharia precisa dissipar a qualquer custo. E para aguentar esse tranco, os inversores dos carros híbridos possuem um sistema de arrefecimento próprio. Já falei aqui em vários vídeos. Tá? Sim, existe um radiador, uma bomba d'água elétrica e linhas de líquido de arrefecimento dedicadas exclusivamente para resfriar a eletrônica de potência. E é aqui que mora o perigo do mercado de usados. E é aqui que meu canal serve para vocês. E então vamos lá. O primeiro dono compra o carro 0 km. Ele faz as revisões na concessionária durante os 3 ou 5 anos de garantia. O carro funciona perfeitamente porque tudo é novo também. O líquido de arrefecimento do inversor está no prazo, as mangueiras estão maleáveis ainda, a bomba d'água elétrica funciona com 100% dessa eficiência, eles também trocam toda a revisão aquele fluido. O problema começa quando esse carro atinge 80 mil, 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros e pode ir para o segundo ou terceiro dono. Então o brasileiro médio mal sabe que precisa trocar o aditivo do radiador do motor a combustão. Ele nem troca, bota água de bica. Imagina se ele vai saber que precisa inspecionar um fluido de arrefecimento eletrônico do sistema híbrido, tá? Que tem 2 sistemas, em alguns casos são até bem escondidos. Então, com o tempo, esse aditivo vai perder a propriedade química. Começa a criar decantação, uma espécie de lama microscópica dentro das galerias desse inversor. A bomba d'água elétrica começa a perder aquela eficiência ou simplesmente trava por desgaste natural.
Isso é comum, é normal. Sabe o que acontece com esse inversor? Ele começa a trabalhar acima daquela temperatura projetada. Os módulos chamados IGBT, que são os transistores de potência responsáveis por chavear essa energia, começam a sofrer fadiga térmica. No início, o carro não dá sinal nenhum de pane. Ele apenas consome um pouco mais ou perde eficiência de regeneração. Mas a estrutura de silício do componente que está degradando silenciosamente, tá? Até que vai chegar um dia de sol quente, em um engarrafamento, principalmente em subidas, você vai pisar fundo nesse carro, a corrente vai subir e você vai escutar um barulho. Bum! O circuito literalmente derreteu por dentro. Quando esse inversor queima, o painel do seu carro vira uma árvore de Natal. Aparece: pane no sistema de alta tensão. Pare o veículo imediatamente. Você chama o guincho e leva para a concessionária. E é aí que o seu estômago vai revirar. A concessionária não abre inversores para trocar transistores, tá? Que queimaram. Eles não vão fazer reparo em nível de componente. A política de segurança das montadoras, todas, determina a troca do conjunto completo. Eles abrem o sistema, olham o código dessa peça e te passam o orçamento. E aí vai variar 12 mil, 15 mil, 18 mil reais. E se for de uma marca premium alemã, prepare-se para ouvir números acima de 40 mil reais. É o valor de um motor a combustão inteiro cobrado por uma caixa de alumínio cheia de placas eletrônicas. E sabe qual é o pior disso tudo? Você não acha essa peça facilmente em autopeças de esquina. Você acaba ficando refém da importação daquela montadora, com o carro parado no pátio por 30, 40, 50 dias, vendo aquele patrimônio desvalorizar. E se você pensa em correr para aquele famoso mercado de usado de peças, ajudando a fomentar roubos de carro, né? Famoso desmanche legalizado, adivinha? A demanda por inversores usados está explodindo lá também, o que faz o preço da peça também disparar, sem que você tenha qualquer garantia de quanto tempo aquele componente que já sofreu na mão de donos anteriores vai durar. Ah, mas isso só acontece com marca paralela ou carro que ninguém conhece. Não se engane, isso acontece inclusive com as marcas mais idolatradas do nosso mercado. Posso falar, né? Aquela que tem um Tzinho, né? Vamos falar então do Toyota Prius, de terceira geração, um dos híbridos mais vendidos do mundo, sofreu um recall massivo global justamente por causa do inversor de corrente que eu estou aqui passando para vocês. O software original do carro exigia tanto dos transistores de potência em certas acelerações que eles superaqueciam e queimavam. A Toyota entendeu a garantia desse componente por anos em vários países, tá? Por causa disso, ela trocou esse componente. E se você compra um Prius usado hoje e o dono anterior não fez as atualizações do módulo ou negligenciou o fluido, que é bem provável, esses dois itens, você está sentado em uma bomba relógio. Os modelos híbridos leves, os famosos MHEV, de marcas premium, que agora estão usando também esses sistemas 48 volts, também estão enfrentando problemas crônicos. O alternador, que é aquele gerador que faz o papel auxiliar, tá? Auxiliar o motor para não sofrer aquela carga térmica de brutal no trânsito urbano parado, tá? O módulo de controle que gerencia esse sistema simplesmente está abrindo bico muito rápido com esse nosso calor tropical. E o conserto é uma facada no peito. Até mesmo os queridinhos do momento, os híbridos plugins chineses, que estão inundando o mercado de novos agora, tá todo mundo correndo para comprar motores plugins híbridos, vão enfrentar essa barreira daqui a 3 ou 4 anos. Quando esses carros saírem da garantia de fábrica e caírem nas mãos de oficinas mecânicas, que muitas ainda não têm aquelas ferramentas de diagnóstico de alta tensão ou que usam fluidos de arrefecimento genéricos de R$ 10 o litro, e isso é muito comum acontecer na oficina, né, do seu João, o colapso de inversores será inevitável. Então, eu estou dizendo para você que não deveria nunca comprar um carro híbrido usado. É importante, a palavra usado. Não, mesmo sendo usado, eu não estou dizendo isso. A tecnologia híbrida é fantástica quando ela é bem aplicada. O que eu estou te dando aqui é uma realidade nua, crua, para você não ser enganado pelo brilho do painel digital. E se você está decidido a comprar um carro híbrido seminovo ou usado, você precisa seguir 3 regras de ouro para não herdar esse prejuízo de aproximadamente 15 mil reais que eu estou colocando de forma bem ampla, genérica, pode ser mais ou menos. Tá? Primeira regra, exija o histórico completo de manutenção do sistema de arrefecimento secundário. Pergunte ao proprietário ou verifique no manual se o fluido do inversor foi trocado
no prazo correto e se foi usado o produto homologado com a condutividade elétrica correta. Fluido de radiador comum em sistema híbrido pode causar corrosão galvânica e destruir a peça por inteiro. A segunda regra é: leve o seu carro a uma oficina especializada em veículos elétricos e híbridos antes de fechar esse negócio. Não adianta levar o seu mecânico de confiança só porque ele mexe com motor AP ou motor Fire. Você precisa de um profissional que saiba usar scanner automotivo avançado para ler a temperatura de trabalho dos módulos IGBT durante um teste de rodagem com o carro rodando, tá? E verificar se existem erros passados gravados na memória deste inversor ao longo do tempo. Terceira regra aqui: desconfie de carros híbridos usados com preços muito abaixo da tabela FIPE. Muitas vezes o dono atual já começou a perceber pequenos travamentos, mensagens intermitentes no painel ou perda mesmo de rendimento, e está tentando desovar o veículo antes que a pane definitiva aconteça e o prejuízo estoure na mão dele. A engenharia automotiva moderna ela é maravilhosa, mas ela cobra o preço da sua complexidade. O mercado quer te vender a ilusão do consumo do carro zero, mas esconde o custo da manutenção do pós-garantia. Agora eu quero saber de você. Você já teve problema com carro híbrido? Conhece alguém que tomou esse susto numa concessionária? Ou você ainda acha que o risco compensa pela economia de combustível? Deixa aqui, abaixo o seu comentário, porque a sua experiência ajuda a abrir os olhos de milhares de motoristas que passam por esse canal todos os dias. Pode reparar na lista de comentários aqui que muita gente coloca suas experiências e outros rebatem também. Tá? Não esqueça de deixar aquele seu hype nesse vídeo com esse conteúdo técnico que sempre está aqui para abrir os seus olhos. Compartilhe também esse link naquele grupo de WhatsApp, da sua família principalmente, para aquele seu tio que está querendo comprar um híbrido usado, achando que vai fazer o negócio do século. Tá? Eu sou aqui o Alexandre no canal Artifícios Automotivos. A gente, tá ok? Se vê sempre por aqui. Antes de sair, vou deixar 2 vídeos para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.